Bom, então hoje nós vamos ver a parte da fotossíntese, tanto a parte da fase clara, que se assemelha ao transporte de elétrons, que acontece na cadeia transportadora de elétrons da respiração, no sentido de se assemelhar a um transporte de elétrons que acontece, entre diferentes cofatores, entre diferentes moléculas. Não que seja a mesma coisa que a CTE da respiração, tá? E também vamos ver como se dá a síntese de fato das trioses, dos carboidratos de 3 carbonos, que são sintetizados ali na segunda fase, que é o ciclo de Calvin, e a gente vai ver como esse processo acontece, desde o início, que é captando a luz solar, transferindo os elétrons na fase clara e depois passando a utilizar os produtos dessa fase clara nesse ciclo de Calvin, que a gente vai culminar na síntese do carboidrato, uma triose especificamente. O que é uma triose? Um carbono uma molécula de 3 carbonos. Então a fotossíntese ela é um processo bioquímico realizado por plantas e outros organismos fotossintéticos. Ela vai ser responsável por coletar a energia solar graças às moléculas de pigmento que absorvem a luz em suas folhas e convertê-la em energia química. Então, esses pigmentos eles têm a capacidade de captar essa energia solar e converter em energia, que a gente vai já ver como é que isso acontece. Então, o primeiro estágio da fotossíntese envolve uma série de reações químicas conhecidas como reações dependentes da luz, por isso reações da fase clara. Elas só acontecem quando está claro, ou seja, quando se está exposto ao sol, quando o organismo que realiza a fotossíntese está exposto ao sol. Ela só vai acontecer dessa forma, certo? Porque ela precisa da luz para fazer essa conversão de energia. Por quê? Porque esses pigmentos, eles vão captar a luz, então eles precisam da luz. E é justamente essa captação da luz e essas reações químicas que sucedem à captação da luz que vão levar à síntese de ATP e NADPH. O segundo estágio, que é o ciclo de Calvin, ele vai utilizar esses produtos que foram gerados na primeira fase, que é o NADPH e o ATP, certo? Então, nesse segundo estágio, essas moléculas vão armazenar energia que vai ser usada lá no ciclo de Calvin para sintetizar de fato os carboidratos. Então, a gente vai ver como é que acontece o processo em si da conversão da energia da luz em energia contida em matéria orgânica. Então, os animais vão lá e se alimentam dos vegetais e obtêm energia através, os herbívoros, eles obtêm energia através das moléculas orgânicas. Que moléculas orgânicas? Os carboidratos, que se convertem em carboidratos mais complexos, e assim vai repassando para as cadeias alimentares. Mas todo o processo rico, de conversão da energia da luz nessa fonte de alimento rica em energia acontece nesses seres fotossintéticos, nessas duas fases, nesses dois estágios, tá? Então, observem aqui na imagem, A primeira fase é justamente as reações dependentes da luz, que acontecem, obviamente, se depende da luz, acontece na presença da luz solar, ou obviamente, de lâmpadas que vão emitir a luz no comprimento de onda específico, etc., quando a gente tem um cultivo artificial, por exemplo, tá? Mas vamos focar aqui no natural. Então, essas reações que dependem da luz, elas acontecem quando o sol está presente, E o que é que ela vai fazer? Ela vai quebrar a molécula de água, para captar os elétrons e fazer a transferência desses elétrons da água para quem? Para o NADP+, reduzindo ele a NADPH. Então, tira esses hidrogênios, esses elétrons da água
e transfere para o NADP+, gerando o NADPH, tá? Além disso, a gente vê aqui logo de cara que outro subproduto do primeiro estágio da fotossíntese é o oxigênio. Então, a gente sabe, né, desde do ensino fundamental, reforça no ensino médio, que a fotossíntese ela vai ser responsável por produzir oxigênio. Aí a gente vê lá, e também energia, né, carboidrato. E a gente diz que, resumidamente, a fotossíntese pega o CO2 e converte em oxigênio, né? Só que existem muitas etapas antes desse processo. A captação, a assimilação do gás carbônico em si, ela vai acontecer no ciclo de Calvin e não nas reações que dependem da luz. E a liberação do oxigênio já vai acontecer nas reações que dependem da luz. Então, a gente vê o resumo, né, bem básico de que o CO2 é convertido em oxigênio, mas existem muitas etapas que separam esses processos, tá? Enfim, além disso, essas reações dependentes de luz, elas também vão produzir ATP, esse processo de transferência dos elétrons da água para o NADP+, ele gera um gradiente de prótons. E vocês se recordam o que é que um gradiente de prótons gera? Gera aquela força protomotriz utilizada pela ATP sintase para sintetizar ATP. Então, da mesma forma que acontece lá na mitocôndria, na respiração, também vai acontecer aqui no cloroplasto, no processo de fotossíntese. A síntese, a transferência desses elétrons nos fotossistemas, dessas reações dependentes de luz, elas vão gerar um gradiente de prótons, ou seja, uma força protomotriz, que vai acarretar na síntese de ATP através da ATP sintase, do mesmo jeito que a ATP sintase funciona lá na respiração. Beleza, as reações dependentes de luz produziram o NADPH e o ATP. Esse ATP e esse NADPH serão utilizados nas reações do ciclo de Calvin. Para quê? Para assimilar essa molécula de gás carbônico em carboidratos que possam ser utilizados como fonte de energia, tá? Então, nós vamos precisar desses precursores gerados nas reações dependentes de luz para que a fase aqui do ciclo de Calvin de síntese de fato do carboidrato, né, das trioses que serão incorporadas ou na síntese do amido, ou na síntese da sacarose, né? Independente de onde essa triose será incorporada, ela precisa desses precursores para fazer a assimilação desse CO2 e gerar esse carboidrato, essa triose, tá? Então, são os dois estágios que vocês veem aí. Aqui é mais uma vez repetindo, né? Nós temos aqui a estrutura do cloroplasto, que também tem certa semelhança com a estrutura da mitocôndria. O que muda é que lá na mitocôndria a gente vê algumas invaginações da membrana interna, né? E aqui no cloroplasto, em vez de nós visualizarmos algumas invaginações, a gente realmente visualiza sáculos, como se fossem saquinhos achatados mesmo, que são os chamados tilacoides. Então, esse tilacoide, ele também vai ter aquela parte, né, do espaço intermembranal, ou seja, a parte de dentro do tilacoide, e vai ter o espaço fora da membrana do tilacoide, que é o chamado estroma, que é onde nós vamos ter a diferença de concentração dos H+, e também de cargas. Então, à medida que o processo de fotossíntese vai acontecendo, ou seja, o transporte de elétrons para o NADP+, para gerar o NADPH, ele vai gerando bombeamento de prótons para dentro do tilacoide, certo? Esses prótons que vão entrando aqui, ó, dentro do tilacoide, eles vão fluir
pelo poro da ATP sintase, naquele mesmo mecanismo rotacional, para sintetizar o ATP. E aí a gente tem aqui do ladinho, né, a síntese do ATP, certo? Então é a mesma coisa. E como os prótons estão sendo bombeados para dentro do tilacoide, a gente tem uma concentração maior de prótons dentro do que no estroma. Da mesma forma, nós vamos ter uma concentração maior de cargas positivas dentro do tilacoide do que do lado de fora. E isso favorece o fluxo voluntário desses prótons pelo poro da ATP sintase, fazendo com que ocorra a síntese do ATP. E aí nós vimos aqui no estroma acontecendo o ciclo de Calvin, que é o ciclo da assimilação, ou seja, da síntese de fato do carboidrato, que vai utilizar os produtos da fase dependente de luz, que é o NADPH e o ATP. Isso ele vai incorporar o CO2, o gás carbônico, sintetizando os carboidratos na forma de triose, especificamente gliceraldeído 3-fosfato. Vai ser esse gliceraldeído 3-fosfato que vai ser incorporado para formar a frutose, para formar a glicose, para então formar as moléculas maiores, né, de sacarose, de amido, certo? Então ele vai ser incorporado em carboidratos disacarídeos mais complexos, tá? E lembrando aqui que também é na fase clara, cadê a setinha, né? Nesse processo aqui de transferência de elétrons para o NADPH e para o ATP, que está acontecendo a síntese do oxigênio. Como? Aqui tem uma molécula de água que está perdendo seus hidrogênios, os seus elétrons, para o NADP+, e quando os hidrogênios saem da água, esse oxigênio ele é liberado. Então, no primeiro estágio, essas reações dependentes de luz, elas ocorrem nas membranas tilacoides das organelas chamadas de cloroplastos. Então, só para que vocês visualizem aqui, né? Aqui a gente tem o tilacoide, e essa partezinha verde mais clara é justamente a membrana do tilacoide. É aqui que irão se alocar o fotossistema 2, o fotossistema 1 e a ATP sintase. Recordem lá da respiração. Na membrana interna da mitocôndria, a gente tinha o complexo 1, o complexo 2, o complexo 3, o complexo 4 e a ATP sintase formando os respirassomos, né? É a mesma coisa aqui no processo fotossintético. A gente tem o fotossistema 2, o fotossistema 1 e a ATP sintase, certo? Nessa membrana do tilacoide. Então, neles existem os fotossistemas, né? Que são grandes complexos de proteínas e pigmentos, que, como eu já disse, são aquelas moléculas que conseguem absorver a luz solar, que são otimizados para captar a luz e desempenham um papel fundamental nas reações dependentes de luz. Então, existem dois fotossistemas. O fotossistema 1, que é caracterizado pela sigla PS1, e o fotossistema 2, que é caracterizado pela sigla PS2. Ambos os fotossistemas contêm muitos pigmentos que ajudam a coletar a energia luminosa, bem como um par especial de clorofilas encontradas no núcleo desse fotossistema. Essas clorofilas especiais que são encontradas apenas no núcleo do fotossistema é chamado de centro de reação, certo? Então, o centro de reação é onde ficam as clorofilas especiais. Ao redor dessas clorofilas especiais, desse centro de reação, a gente vai ter outros pigmentos, né? Xantofilas, outros pigmentos de outras cores, clorofilas mais simples, né? Não é a clorofila especial, que tem também o papel de captar a luz. Mas todos esses pigmentos que existem em volta do centro de reação, eles têm o papel de captar a luz, mas transferi-la até o centro de reação.
Então, por isso, eles não são chamados de especiais, porque eles captam e a partir do momento que eles captam a energia da luz, eles transferem. Quando essa luz chega no centro de reação, ela não é transferida para outro pigmento. Ela fica ali para dar início ao processo de transferência de elétrons, tá? Então, ambos os fotossistemas contêm muitos pigmentos, né, como eu falei, e no centro deles vai ter aí a clorofila especial, que é o centro de reação. O par de clorofilas especiais do fotossistema 1 é chamado de P700, enquanto o par de clorofilas especiais do fotossistema 2 é chamado de P680, tá? Então, do PS1 é o 700, ou seja, ele recepciona a luz no comprimento de onda de 700 nanômetros, e do PS2 é o 680, ou seja, recepciona luz no comprimento de onda de 680 nanômetros. Então, observem aqui como é que funciona esse fotossistema, né? Então, esses quadradinhos que vocês estão vendo aqui, né? Quadradinhos verdes, quadradinhos laranjas, são os pigmentos que existem nos fotossistemas. E eles têm a capacidade de captar a energia luminosa, mas eles não são pigmentos especiais. Então, a partir do momento que uma xantofila dessa, né, que é um pigmento alaranjado, ou que uma clorofila simples dessa capta um fóton, né, uma energia luminosa, ela não vai ficar com essa energia contida nela, nesse pigmento. Ela vai transferindo essa energia até chegar no centro de reação. E o que é que tem nesse centro de reação? A clorofila especial. No PS1, né, no fotossistema 1, nós teremos a clorofila que lê comprimento de onda a 700 nanômetros, e no PS2, ou seja, no fotossistema 2, nós teremos a clorofila especial que lê comprimento de onda de 680 nanômetros, tá? Então, esses outros pigmentos aqui, esses derivados, eles recebem a energia da luz, eles captam a energia da luz e vão transferindo até o centro de reação, certo? Então, os pigmentos fotossintéticos, como as clorofilas A e B e os carotenoides, são moléculas captadoras de luz encontradas nas membranas dos tilacoides dos cloroplastos, ou seja, os pigmentos mais simples, né? Que não são especiais. Como mencionado, os pigmentos eles são organizados junto com as proteínas em complexos chamados fotossistemas. Então, vocês visualizam aqui na imagem anterior que a gente tem várias moléculas aqui em volta desses pigmentos, né? Por quê? Porque isso aqui faz parte do fotossistema e é o fotossistema que realiza o processo de transferência dos elétrons, ou seja, dos hidrogênios da água para o NADP. E esse processo de transferência de elétrons, vocês sabem que exige diversos cofatores, né? Proteínas de ferro e enxofre, citocromos, né? Isso no caso da respiração, que você precisa fazer a transferência desses elétrons através de várias moléculas. Lá na respiração, na mitocôndria, nós temos a ubiquinona, que recebe os elétrons do complexo 1 e também do 2. Aqui, no caso das plantas, nós temos a plastoquinona, que também vai receber esses elétrons, certo? Então, vocês observam que são uma sequência de moléculas que vão recebendo esses elétrons, e para que a gente tenha uma reação em cadeia de transferência de elétrons acontecendo, nós vamos precisar de enzimas. Enzimas são que tipo de moléculas? Proteínas. Então, esses fotossistemas englobam os pigmentos e as proteínas, as enzimas, os cofatores que estão ali formando esses fotossistemas, tá? Então, cada fotossistema
tem complexos de captação de luz que contém proteínas, 300 a 400 clorofilas e outros pigmentos, carotenoides, xantofilas, tá? Quando um desses pigmentos absorve um fóton, ele é elevado ao chamado estado excitado, o que significa que um de seus elétrons foi impulsionado para um orbital de maior energia, certo? Então, a maioria dos pigmentos em um fotossistema atua como um funil de energia. Ele vai repassando a energia que ele absorveu do fóton até que se chegue ao centro de reação principal. Então, quando um dos pigmentos é excitado pela luz, né? Quando ele absorve um fóton, o seu elétron vai para um orbital de maior energia e ele se torna assim excitado, certo? Ele transfere essa energia para um pigmento vizinho. Como é que ele faz a transferência dessa energia para o pigmento vizinho? É através de interações eletromagnéticas diretas em um processo chamado de transferência de energia por ressonância. Basicamente, o mecanismo de transferência da energia de um pigmento para outro, para que aconteça essa transferência até que se chegue ao centro de reação, ocorre por ressonância, certo? Então, o pigmento vizinho que recebeu a energia, o que é que vai acontecer? Ele vai receber energia desse pigmento, né? Então, ele vai ter um elétron seu excitado a um orbital de maior energia. Nesse estado excitado, ele transfere para o próximo pigmento que está mais próximo do centro de reação. Então, esse pigmento que recebeu, ele vai transferir essa energia para um de seus próprios vizinhos, de seus pigmentos vizinhos, né? E o processo se repete várias vezes até que se chegue ao centro de reação. É importante que vocês entendam que nessas transferências, a molécula receptora ela não vai poder exigir mais energia para a excitação do que o doador. Ela pode exigir só menos energia para chegar lá no estado excitado, no estado em que o elétron atinge o orbital de maior energia. Então, nesse processo de transferência, a gente sempre vai tendo aí uma perda de energia, certo? Porque ele nunca vai receber mais energia do que entrou, ele vai perdendo nesse processo de transferência, tá? E o que é que isso significa em termos da luz, né? Que é aquilo que a gente recebe, a energia que as plantas captam ou os organismos fotossintéticos captam para que ocorra essa transferência. Isso significa que o primeiro pigmento ele vai absorver, né, um comprimento de onda menor. Quando ele transfere a energia, esse outro pigmento que vai receber a energia, como ele não pode receber uma energia maior, apenas uma energia menor, ele vai absorver um fóton de comprimento de onda menor, certo? Então, isso vai diminuindo a capacidade de absorver o comprimento de onda da luz, certo? Então, nesse processo de transferência dessa energia do primeiro pigmento que absorveu a luz para os sequenciais até que se chegue ao centro de reação, nós vamos perdendo um pouquinho da energia que foi absorvida nesse fóton, mas o processo de transferência é igual até que se chegue a esse centro de reação. Ocorre por ressonância, em que a transferência da energia vai excitar o pigmento, o elétron desse pigmento, né, a um orbital de maior energia. E assim vai acontecendo essa transferência de energia sucessivamente. Então, nessa figura fica mais fácil de vocês visualizarem, né? Então, a gente tem aí em verde, nessa coluninha verde,
um pigmento comum, né? Não é um pigmento especial. Então, vocês veem essa bolinha vermelha, ela está nessa linha embaixo. Ela está no seu estado basal. Quando ele recebe a luz, ele vai para o estado excitado, em que esse elétron ele sobe, ele vai para a linha de cima, o que significa que esse elétron foi para um orbital de maior energia. Quando ele chega nesse orbital de maior energia, ele consegue, através de ressonância, transferir essa energia para esse pigmento que já está aí do lado dele, que é a segunda coluninha verde, né? E aí vai acontecer o mesmo processo. Ele transfere a energia, claro que vai haver essa pequena perda, né, de energia, mas ele transfere a energia para o pigmento vizinho e esse pigmento vizinho vai se tornar excitado, né? Ou seja, o seu elétron foi para um orbital de maior energia. E o que é que vai acontecer em sequência? Essa coluninha aqui, que nesse lado aqui está com o elétron na forma excitada, vai transferir a energia que ele recebeu para o centro de reação. Então, quando ele chega aqui no centro de reação, ele vai ter um aceptor de elétrons e esse elétron vai receber a energia para que ele salte aqui nesse orbital. Então, esse elétron que está aqui embaixo, ele sobe para ficar junto com esse elétron. E aí vai acontecendo o processo de excitação do centro de reação para que se inicie o processo de transferência de elétrons a partir dessa energia contida no fóton, certo? Agora imaginem dessas coluninhas verdes aqui, várias, né? Vocês viram quando eu mencionei a composição que o fotossistema ele vai ter de 300 a 400, né, pigmentos na sua formação. Então imaginem esse processo acontecendo em cadeia, sequencialmente, até que se chegue ao centro de reação, certo? Então vamos lá. Então, coletivamente, essas moléculas de pigmentos vão coletar energia e vão transferindo aos pigmentos vizinhos até que chegue à parte central do fotossistema, que é o centro de reação. O centro de reação de um fotossistema contém um par único de moléculas de clorofila A, muitas vezes chamado de par especial. Uma vez que a energia atinge o par especial, ela não será mais transferida, ou seja, ela não vai ser mais repassada para outros pigmentos através da ressonância. Em vez disso, esse par especial pode realmente perder um elétron quando excitado, passando para outra molécula no complexo chamado aceptor primário de elétrons. Com essa transferência, o elétron começará a sua jornada por uma cadeia de transporte de elétrons, certo? Então, essa primeira fase da fotossíntese dependente da luz, ela é também uma cadeia transportadora de elétrons, só que é a cadeia transportadora de elétrons da respiração, certo? Então, o elétron chegou no centro de reação, onde tem a clorofila especial. Essa clorofila especial, ela vai para o estado excitado e quando ela está no estado excitado, ela pode perder um elétron para as moléculas subsequentes do processo de transferência de elétrons, certo? Ela não perde esse elétron, certo? Para os pigmentos que estão ali ao seu redor. E percebam, nenhum pigmento está perdendo elétron. Eles estão fazendo transferência de energia através, da movimentação dos elétrons entre orbitais. Quando chega no centro de reação, nesse par especial de clorofilas, elas vão perder um elétron de fato. E esse elétron vai ser transferido através da cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese. Então, vocês compreenderam o processo de transferência desses elétrons
até que se chegue ao centro de reação, ou seja, a clorofila especial. No caso do fotossistema 2, é a clorofila P680 e no caso do fotossistema 1, é a clorofila P700. Então, existem dois tipos de fotossistemas, como vocês já viram. O PS2, que é o fotossistema 2, e o PS1, que é o fotossistema 1. É importante que vocês percebam que o PS2, ele vem em primeiro lugar no caminho do fluxo de elétrons. Mas ele foi nomeado como 2 porque ele foi descoberto depois, tá? Mas é ele quem recebe o elétron do centro de reação da P680. Já o fotossistema 1, ele vai receber o elétron do centro de reação da P700. Mas quando nós olhamos estruturalmente, lembram que eu falei lá no começo da aula, quando vocês viram a imagem do cloroplasto e do tilacoide, que os fotossistemas ficavam naquela membrana verde clara ao lado da ATP sintase? E aí eu falei, vem o fotossistema 2, o fotossistema 1 e a ATP sintase. É porque é exatamente que estruturalmente os fotossistemas se dispõem na membrana do tilacoide. Primeiro vem posicionado o fotossistema 2 e depois vem o fotossistema 1. A nomenclatura foi só por época em que foi descoberto, tá? Então não confundam. Então, algumas das principais diferenças entre os fotossistemas, que é importante que vocês saibam, antes de nós iniciarmos o processo de transferência de elétrons em si, é o quê? Os pares especiais, como vocês já viram, são diferentes entre os fotossistemas. Então, a clorofila especial do fotossistema 2 absorve melhor luz no comprimento de onda P680 nanômetros, né? Enquanto o par especial de clorofilas do fotossistema 1 absorve melhor a luz no comprimento de onda de 700 nanômetros. Por isso, elas são nomeadas pares especiais P680 para o PS2 e P700 para o PS1. O aceptor primário também é diferente entre os fotossistemas. O que é o aceptor primário? Aquele que vai ser o primeiro a aceitar o elétron que está vindo do fotossistema, dessa clorofila especial. Acabei de mencionar para vocês que quando chega no centro de reação, ou seja, quando chega nesse par especial de clorofilas, o elétron, no estado excitado, ele pode ser perdido, ou seja, ele não vai transferir energia, ele vai transferir o elétron dessa clorofila. Então, esse elétron, ele vai ser transferido primeiro para um determinado aceptor. Então, esse aceptor primário, ele vai mudar entre os fotossistemas, né? Então, o aceptor primário do fotossistema 2 é a feofitina, que é uma molécula orgânica semelhante à clorofila, enquanto o aceptor primário do PS1 é uma clorofila chamada de A0. Além disso, também tem como diferenças os fotossistemas a fonte de elétrons. Por quê? Percebam, se a clorofila, quando ela entra no estado excitado, ela vai perder o seu elétron para que ocorra a transferência desse elétron, vocês concordam comigo que ela vai ficar com menos um elétron, né? E para que o processo de fotossíntese permaneça acontecendo, esse elétron precisa ser reposto. Então, quem é que vai repor o elétron do par especial do fotossistema 2 e do fotossistema 1? Então, a fonte de elétrons do elétron que é perdido em cada fotossistema também vai ser diferente. Para o fotossistema 2, esse elétron vai vir da água e para o fotossistema 1, esse elétron vai vir da transferência de elétrons que acontece
a partir do fotossistema 2. Então, o fotossistema 2 ele vai transferindo o elétron e lá no final, quando o fotossistema 1 absorver, né, a energia da luz e iniciar a transferência do seu elétron, quem vai repor esse elétron que o fotossistema 1 perdeu vai ser justamente o fotossistema 2, tá? Então, a gente já tem aí duas informações importantes, né? De onde é que vai vir, então, a formação do oxigênio, do gás oxigênio? Vai ser justamente na fase de reposição do elétron que o par especial P680 perdeu. Quando o P680 perde o elétron para que se siga a transferência de elétrons, quem vai repor esse elétron é o elétron da água. Então, ele pega um elétron da água, acontece essa separação e se libera o oxigênio, certo? Da mesma forma, no PS1, quem vai repor o elétron que ele perdeu quando absorveu a energia solar vai ser o elétron que está vindo lá do fotossistema 2, tá? Então, quando o par especial P680 do fotossistema 2 absorve energia, ele entra no estado excitado, que é o estado de alta energia. O P680 excitado é um ótimo doador de elétrons. É assim que ele consegue transferir o seu elétron excitado para o aceptor primário de elétrons, que é quem no fotossistema 2? A feofitina, certo? Esse elétron vai ser passado através da primeira ramificação da cadeia fotossintética de transporte de elétrons em uma série de reações redox, obviamente, ou de transferência de elétrons direta. Depois que o par especial cede o seu elétron, ele precisa ser reposto. Ele fica com a carga positiva de quem perdeu um elétron e esse elétron tem que ser reposto. E vai ser reposto por quem? Que nós acabamos de ver, pelos elétrons, pelos hidrogênios que vêm aí da água, fazendo com que haja a produção do oxigênio, do gás oxigênio. Vocês vão já ver a figura que vai facilitar esse processo de transferência, tá? Visualizar esse processo. Então, esse elétron vai ser fornecido através da divisão das moléculas de água, um processo realizado por uma porção do fotossistema 2 que é chamado de centro de manganês 9. É ele que catalisa essa separação das moléculas de água entre o hidrogênio e o oxigênio. O P680 carregado positivamente puxa os elétrons da água porque ele é extremamente faminto por elétrons. Então, ele acaba tendo mais força, vamos colocar assim, do que a água para segurar esses elétrons. Então, ele puxa os elétrons da água. Quando o centro de de manganês divide as moléculas de água, ele vai fazer isso duas de uma vez, extraindo 4 elétrons, tá? Por quê? Porque aí ele vai liberar 4H+, e vai produzir uma molécula de oxigênio. Então, para que a gente compreenda, é óbvio que a gente vai trabalhar ali com meia molécula de água, né? Mas na vida real não funciona assim, porque não existe meio mol de oxigênio. Ou nós liberamos uma molécula inteira de oxigênio, ou então a gente não libera, tá? Então, fisiologicamente, biologicamente, de fato, o que acontece é a absorção de 4 fótons para que sejam repostos esses 4 elétrons a partir de 2 moléculas de água, para que se libere o oxigênio. Mas para facilitar a compreensão de vocês, trabalhem com a metade disso, certo? Então, vamos hipotetizar aqui, para que a gente compreenda, que existe sim meia molécula de água, meia molécula de oxigênio sendo liberado, certo? Então, cerca de 10% do oxigênio vai ser usado
pelas próprias mitocôndrias das folhas, das plantas, né? Então, vai ser usado na própria respiração. E o restante, ou seja, 90%, é liberado na atmosfera, onde é usado por organismos aeróbicos para sustentar a respiração. Então, é por isso que a gente diz, muitas pessoas, na verdade, dizem, sem as plantas nós não sobrevivemos, né? Porque são elas que fazem esse processo de reciclagem do oxigênio. Então, sempre aí liberando oxigênio para nós. Mas, na verdade, a maior parte do oxigênio que é produzido no planeta provém dos organismos fotossintéticos microscópicos, que é o fitoplâncton, né? Que eles realizam também a fotossíntese, mas são algas. Mas, independente disso, a partir dos organismos fotossintéticos é que nós conseguimos o oxigênio, é que nós conseguimos sobreviver, tá? Porque vocês veem que a quantidade de oxigênio que eles produzem é exorbitante, né? Eles só utilizam 10% e o restante é completamente liberado no meio para que os outros organismos possam usufruir. Aqueles aeróbicos facultativos, os aeróbicos obrigatórios, certo? Então, observem aí na figura. Vejam a ordem, ó. Primeiro vem o fotossistema 2, em sequência vem o fotossistema 1, tá? Então, o que é que acontece? Não consigo mirar aí para vocês porque não enxergo a outra parte. Mas vocês veem aí a luz incidindo, né? Vocês sabem que ela vai incidir provavelmente nos pigmentos acessórios, né? Que estão ali envolvendo o centro de reação, vai sendo transferida até o centro de reação, que é o P680. Quando chega no P680, o que é que acontece? O elétron vai para o estado excitado, só que agora ele não transfere a energia, né? Ele é transferido. O elétron excitado, ele é transferido. E o aceptor primário é justamente aí esse FeO, né? Esse PHEO, que é a feofitina. Então, a feofitina, ela vai receber esse elétron a partir do P680 excitado. O elétron do P680 excitado. O que é que acontece? O P680, quando perde o elétron, ele precisa repor esse elétron. E de onde é que vai vir esse elétron, né? Essa reposição desse elétron vai vir justamente da molécula de água. Então, aí, ó, para facilitar a compreensão, nós estamos admitindo que existe a formação de meia molécula de oxigênio, né? Que uma molécula de água vai entregar os seus elétrons ao P680 para formar meia molécula de oxigênio. Beleza! Chegou ali na feofitina, vai continuar a transferência do elétron. Então, a gente vai já ver como é que se dá essa transferência, né? Então, quando o elétron é transferido para a feofitina, ele agora vai ser transferido para a plastoquinona. Lá na respiração, na mitocôndria, a gente tinha a ubiquinona, né? Aqui na fotossíntese, nas plantas, algas, né? Os organismos fotossintéticos, nós temos a plastoquinona, que quando recebe esses elétrons, ela vai se transformar em plastoquinol. O plastoquinol vai transferir esses elétrons para o complexo de citocromo e, finalmente, para a proteína chamada de plastocianina. À medida que esse elétron vai se movendo através dessa cadeia, P680 é excitado, foi para a feofitina, da feofitina foi para a plastoquinona, do plastoquinol foi para o citocromo, do citocromo chegou na plastocianina. Então, à medida que o elétron se move nessa cadeia, ele passa de um nível de energia mais alto para um nível mais baixo. Que o que foi que a gente já viu até no processo de transferência de energia entre os pigmentos?
nesse processo de transferência a gente vai tendo perdas de energia, não é isso? A mesma coisa acontece quando a transferência é direta através do elétron, certo? Então, vai se transferindo esse elétron excitado e vai se perdendo um pouquinho de energia a cada transferência, tá? Então, parte da energia vai ser usada para bombear prótons do estroma para dentro do tilacoide, certo? Então, se bombeiam os prótons de fora do tilacoide para dentro do tilacoide, ou seja, do estroma para dentro do tilacoide, gerando a força próton-motriz que a gente já conhece. Então, essa transferência de prótons junto com a liberação de prótons da degradação da água vai formar o gradiente de prótons que é usado para impulsionar a síntese de ATP, tá? Então, nós vimos que a transferência acontece dos pigmentos, né? Os pigmentos absorvem a luz solar. A energia que se absorveu da luz solar é transferida até o centro de reação, que é a clorofila P680. Quando essa P680 absorve essa energia, o elétron dela agora é que vai ser transferido junto com essa energia. Então, a P680 transfere o elétron para a feofitina, da feofitina para a plastoquinona, do plastoquinol para o citocromo, do citocromo para a plastocianina. A cada transferência desse elétron, nós temos uma perda de energia. Essa perda de energia é usada para bombear prótons para dentro do tilacoide, para gerar a chamada força próton-motriz, certo? E lá por fora, o elétron que foi perdido pela P680 será reposto pela molécula, pelos elétrons da molécula de água. Ok? Então, seguindo. Observem aí. Da feofitina, o elétron vai para a plastoquinona. Do plastoquinol vai para o citocromo B6F. Do citocromo B6F vai para a plastocianina. Observem que as setas estão descendo. E o gráfico mostra aí que vai tendo uma redução de número, né? O que isso significa? Nós vamos tendo uma perda de energia, por isso que as setinhas estão descendo. E essa energia que está sendo perdida no meio vai ser utilizada, que é o que está aí nessa seta vermelha mais grossa, para o bombeamento de prótons para dentro do tilacoide, certo? Então, essa transferência de elétrons vai acontecendo dessa forma. Beleza, o elétron chegou na plastocianina, e o P680, que tinha perdido o elétron, ele recuperou seu elétron através da quebra da molécula de água. Ok. Quando o elétron chega na plastocianina, ele vai repor o elétron que vai ser perdido pelo P700 do fotossistema 2. Mas, professora, como esse elétron foi perdido no fotossistema 1 pela P700? Então, lá no fotossistema 1 vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no fotossistema 2. Pigmentos acessórios vão captar a energia luminosa, vão transferir essa energia luminosa através de ressonância até que se chegue ao centro de reação. No caso do fotossistema 1, esse centro de reação possui qual par especial de clorofilas? O P700, certo? Quando o P700 recebe essa energia que foi transferida, o elétron dele vai para um estado excitado. E o que muda a partir de agora é que não é a energia que vai ser transferida sozinha. O elétron excitado é que vai ser transferido. E o aceptor primário do fotossistema 1 é quem? É uma clorofila chamada de A0, não é isso? Mas aí vocês concordam comigo que a partir do momento que o P700 perde esse elétron para a clorofila A0,
ele fica sem elétron. Então, ele não dá continuidade ao processo fotossintético. Então, o que é que tem que acontecer? Esse elétron precisa ser reposto. E quem vai repor o elétron do P700 agora? Vai ser a água? Não, quem repõe o elétron do P700 é justamente a plastocianina. A plastocianina que está aqui no final da transferência de elétrons do fotossistema 2 vai transferir esse elétron para o P700 para que ele retorne ao seu estado basal. O estado em que ele possui um elétron, né? Que ele não perdeu um elétron. Então, vamos lá. Então, uma vez que um elétron desceu a primeira perna da cadeia de transporte de elétrons, ele vai chegar ao fotossistema 1, onde vai se juntar ao par especial de clorofilas, a P700. Como os elétrons perderam energia antes de sua chegada ao fotossistema 1, eles devem ser reenergizados através da absorção de outro fóton, certo? Então, ele precisa receber mais uma energia de outro fóton para que ele volte a se reenergizar. Tem o fóton que vai ser responsável por transferir a energia até o centro de reação da P700 e aí ela transferir o seu elétron, certo? Esse é o primeiro fóton. E vai ter o segundo fóton que tem o papel de reenergizar esse elétron que ele recebeu da plastocianina, mas que não está muito bom, que está meio fraquinho. Então, esse segundo fóton, ele reenergiza esse elétron, certo? Então, o P700, né, que recebe o fóton, ele é um doador de elétrons muito bom e vai entregar o seu elétron para a clorofila A0. Depois da clorofila A0, ela transfere esse elétron para a proteína chamada de ferredoxina. A ferredoxina vai transferir esses elétrons para a NADP, o NADP+, né, através da enzima NADP+ redutase, formando finalmente o NADPH, certo? Então, o elétron que sai do par especial P700 vai ser reposto pelo elétron da cadeia do fotossistema 2, né, aquele que vem lá da plastocianina, e o NADPH vai para o ciclo de Calvin, ser usado na construção dos açúcares a partir do CO2. E o ATP, ele vai ser sintetizado a partir da ATP sintase. E como é que a ATP sintase funciona, que nós já sabemos, ela vai funcionar através da força protomotriz. Então, os prótons que estão dentro do tilacoide, né, que foram bombeados no processo de transferência de elétrons do fotossistema 2, então eles vão fluir através da ATP sintase para que ocorra a síntese de ATP, a síntese de energia. Esse ATP, assim como o NADPH gerado, também vai ser utilizado pelo ciclo de Calvin. Então, aqui vocês observam, né? O P700, cadê? Ele capta a energia da luz e aí um pigmento acessório vai transferindo essa energia até chegar ao centro de reação, que é a clorofila P700. Quando ela recebe essa energia, o elétron dela vai para um estado excitado. Nesse estado, ele fica um ótimo doador de elétrons. Então, a clorofila P700 excitada doa o seu elétron excitado à clorofila A0. Acontece que, quando ele doa o seu elétron, ele fica sem um elétron e precisa ser reposto. Esse elétron, para repor o P700, vai vir da plastocianina, certo? No entanto, como vocês veem aqui, essa queda, né, de energia contida no elétron, esse elétron ele chega, vamos colocar como fraquinho, né, sem energia dentro da clorofila P700. Então, ela vai captar outro fóton, né, outra energia luminosa, para reenergizar esse elétron, certo? Para ele voltar ao nível basal dele,
que era o anterior. Então, beleza. Houve a transferência do elétron para a clorofila A0, da clorofila A0 vai para a proteína ferredoxina e da ferredoxina vai para o NADP+, através da ação da NADP+ redutase, certo? Quando ocorre essa transferência, a gente tem a formação do NADPH. Mas, professor, aqui não está colocado a síntese do ATP. A síntese do ATP acontece justamente por essa setinha vermelha aqui, ó, do gradiente de prótons. Os prótons, quando está tendo essa perda de energia, né, essa energia ela é usada para bombear prótons do estroma para dentro do tilacoide. Então, esse bombeamento de prótons gera a força protomotriz que dirige a síntese de ATP pela ATP sintase. Então, a ATP sintase está lá funcionando para sintetizar o ATP. Então, esse ATP e esse NADPH aí, que foi gerado no final dessa transferência, serão utilizados no segundo estágio da fotossíntese. Então, é importante perceber que as transferências de elétrons das reações dependentes de luz são impulsionadas e, de fato, possibilitadas pela absorção da energia da luz. Se não houvesse luz, isso não aconteceria. Então, em outras palavras, as transferências de elétrons do fotossistema 2 para o fotossistema 1 e do fotossistema 1 para o NADPH são apenas energeticamente downhill. O que é que isso significa? Que vai ocorrendo a liberação de energia, então, consequentemente, essa transferência ela é espontânea, certo? Porque os elétrons do P680 e do P700, eles são impulsionados a níveis de energia muito altos quando absorvem a luz. Então, eles tendem a ir caindo, né? Já que eles estão no nível muito alto. Então, esse nível ele vai descendo no processo de transferência de forma espontânea, certo? Então, aqui é mais uma vez para que vocês visualizem as setinhas, né? Ele vai para o nível, né? Que é o que a gente vê nessa seta azul mais grossa, que está subindo. Quando o elétron ele recebe a energia do fóton, ele vai para um nível muito excitado. Então, tem muita energia. Então, quando vai ocorrendo a transferência, justamente vai perdendo essa energia, downhill, né? Vai descendo espontaneamente, certo? O ATP que vai servir para o ciclo do Calvin, né? Ele vai vir do gradiente de prótons que se forma dentro do tilacoide através da diferença de concentração e a diferença de cargas. Então, os prótons, eles querem difundir de volta ao estroma e a única via de passagem é o poro da ATP sintase. Então, a ATP sintase aproveita esse fluxo de prótons para sintetizar o ATP a partir de ADP mais fosfato. Esse é o mecanismo rotacional de alternância das conformações do ADP mais fosfato, ATP fortemente ligado e ATP fracamente ligado, que vocês viram na nossa aula de cadeia transportadora de elétrons. Então, esse processo de produção do ATP, usando energia armazenada em um gradiente químico, é chamado de quimiosmose, né? Que é a famosa teoria quimiosmótica, certo? Então, a síntese de ATP na mitocôndria e no cloroplasto, ela tem a mesma base, tanto lá do processo respiratório como aqui do processo fotossintético. Então, é o que vocês estão vendo, né? Aqui é o tilacoide, certo? Do lado de fora é o estroma. Então, houve o bombeamento de prótons para dentro do tilacoide, né? A partir da perda de energia da transferência de elétrons que aconteceu do fotossistema 2. Então, dentro do tilacoide está cheio de prótons. Isso gera a força protomotriz que vai impulsionar a síntese de ATP pela ATP sintase. E o mecanismo vocês já conhecem, né? Tem a parte lá F0 e F1. Então, os prótons vão atravessar o poro de F0, acarretando em mudanças conformacionais de F1, utilizando o ADP mais fosfato para sintetizar o ATP,
certo? É o mesmo mecanismo que a gente viu lá na respiração. Em alguns casos, os elétrons quebram esse padrão e, em vez disso, eles voltam para a primeira parte da cadeia transportadora de elétrons, percorrendo repetidamente o fotossistema 1, em vez de terminar formando o NADPH. Isso é chamado de fotofosforilação cíclica. Depois de deixar o fotossistema 1, os elétrons que fluem ciclicamente viajam de volta para o citocromo B6F ou para a plastoquinona, na primeira ramificação da cadeia transportadora de elétrons. Os elétrons, então, fluem pela cadeia para o fotossistema 1, como de costume, impulsionando o bombeamento de prótons, ou seja, a produção de ATP. A via cíclica ela não vai produzir o NADPH, obviamente, porque vai sempre ficar retornando ou para a plastoquinona do fotossistema 2 ou para o citocromo B6F. Mas, como vai ocorrer a transferência ou da plastoquinona para o citocromo, do citocromo para a plastocianina, ou direto do citocromo para a plastocianina, a gente sabe que nesse processo de transferência tem-se a perda de energia, que é justamente a energia responsável por bombear prótons para dentro do tilacoide. Então, a gente mantém a força protomotriz nesse processo cíclico. Então, a síntese do ATP, consequentemente, também é mantida. Então, a via cíclica ela ocorre quando a razão do NADPH para o NAD+, está muito alta. Então, como tem pouco NADPH+, a gente não vai consumir o restante que tem, senão a gente atrapalha a homeostase celular. Além disso, o fluxo cíclico de elétrons pode ser comum em células fotossintéticas com necessidades especialmente altas de ATP ou de fotoproteção. Por exemplo, quando a planta está submetida a estresse salino, estresse hídrico, de seca, ocorre um aumento da produção de elétrons. Então, não se consegue transferir esses elétrons na mesma velocidade em que eles estão sendo gerados, tá? Então, para que não haja a formação de espécies reativas, esses elétrons retornam para os fotossistemas para que fique ocorrendo ciclicamente a transferência desses elétrons. Se não tem um NADP+, para receber esses elétrons, eles têm que ir para algum lugar. Para que eles não vão para a formação de espécies reativas, aí essa forma cíclica da fotofosforilação vai para a transferência de elétrons, certo? É uma forma de proteger o fotossistema de danos oxidativos por espécies reativas. Então, observem aqui marcado em amarelo, Chega aqui, vai para a ferredoxina. Da ferredoxina, no normal, vai ser encaminhado para o NADP+, para gerar o NADPH. Mas vamos supor que nós não temos o NADP+ disponível. Então, para que não vá formar espécies reativas, da ferredoxina ela devolve para o citocromo B6F ou para a plastoquinona. E aí acontece de novo a transferência de elétrons com essa liberação de energia, e essa energia ela vai impulsionar o bombeamento de prótons. E isso vai acontecendo constantemente até que se estabeleça o equilíbrio entre as concentrações do NADPH e do NADP+. Então, para evitar a formação de espécies reativas, ou seja, proteger o aparato fotossintético, essa ferredoxina ela encaminha os elétrons de volta ao transporte de elétrons do fotossistema 2. Vamos entrar no segundo estágio, que é a síntese dos carboidratos. Então, no segundo estágio, os carboidratos eles vão ser sintetizados a partir do CO2 e da água, reduzindo o CO2 às custas da energia fornecida pelo ATP, que foi gerado nas reações dependentes de luz, lá nos fotossistemas,
e também do poder redutor fornecido pelo NADPH, também gerado nas mesmas reações de luz dos fotossistemas, tá? Então, é necessário que ocorra o primeiro estágio para que se consiga acontecer o segundo estágio. Então, esse processo é chamado de assimilação ou fixação do gás carbônico ou ciclo de Calvin, que nada mais é do que um ciclo de redução de carbono gerando trioses, que são as precursoras de moléculas mais complexas. Então, as trioses vão se fundir gerando disacarídeos e esses disacarídeos vão formar carboidratos complexos, como amido, certo? Então, vamos lá. Então, a assimilação do gás carbônico, ela vai acontecer em 3 estágios, 3 etapas, tá? A primeira etapa vai ser a condensação desse gás carbônico com uma molécula de ribulose 1,5 fosfato. Percebam, eu vou pegar uma molécula de gás carbônico, ou seja, tem um carbono, e vou condensar, ou seja, somar com uma molécula de ribulose 1,5 fosfato, que tem quantos carbonos? 5, né? Então, eu vou gerar uma molécula de 6 carbonos. Essa molécula de 6 carbonos, ela vai dar origem a 2 moléculas de 3 carbonos. Ou seja, vai gerar 2 moléculas de 3 fosfoglicerato, tá? Essa é a primeira etapa do processo. A segunda etapa do processo, essas moléculas, essas 2 trioses, esses 2 3-fosfogliceratos serão reduzidos a 2 moléculas de trioses fosfatos, certo? E é importante aqui destacar para vocês o que esse processo, para que a gente tenha de fato a síntese de uma triose fosfato, ou seja, de uma molécula de carboidrato de 3 carbonos, ele tem que acontecer 3 vezes. Certo? É um ciclo que acontece 3 vezes para que eu consiga produzir uma molécula de carboidrato de 3 carbonos. Então, essa primeira etapa aqui, ela vai acontecer 3 vezes. Então, eu vou pegar 3 moléculas de CO2, ou seja, 3 carbonos, e vou condensar cada uma com uma molécula de ribulose 1,5 fosfato, ou seja, com uma molécula de 5 carbonos. 3 carbonos, 3 vezes 5, 15. 15 mais 3, 18 carbonos eu tenho no total. 18 carbonos, né? Eu quero gerar moléculas de 3 carbonos. Então, quantas moléculas de 3 carbonos eu vou formar no final das contas? Né? Depois aí eu pego Cada ciclo vai me gerar 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Se eu estou dizendo para vocês que esse ciclo tem que ser repetido 3 vezes, ou seja, vão se fixar 3 moléculas de gás carbônico com 3 de ribulose, então eu vou dar origem a 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. Essas 6 moléculas de 3-fosfoglicerato serão reduzidas a 6 trioses fosfato. Tá? E aí, depois de produzir as 6 trioses, nós vamos para a terceira etapa da síntese da triose fosfato, que é o processo de regeneração dessa molécula chamada de ribulose. Então, das 6 trioses fosfato que foram sintetizadas no primeiro e no segundo estágio, onde na primeira etapa acontece 3 vezes, né? Então, na terceira etapa, uma triose fosfato vai ser utilizada para produzir carboidrato, para sintetizar glicose, frutose e daí sacarose e amido. E as outras 5 vão ser utilizadas para regenerar as ribuloses no processo inverso da via das pentoses que a gente viu lá no começo da disciplina, tá? Então, o processo inverso para regenerar as moléculas de ribulose, então elas sempre existem para manter o processo
fotossintético, especificamente o segundo estágio do ciclo de Calvin, acontecendo, tá? No caso das plantas C3, o primeiro intermediário da fotossíntese vai ser o 3-fosfoglicerato. Nós temos algumas plantas que são plantas C4, em que o primeiro intermediário vai ter 4 carbonos, mas eu não vou detalhar aqui, porque senão fica muita coisa para vocês, tá? Então vamos focar na maioria das plantas, que são as C3. Então o primeiro intermediário da fotossíntese vai ser o 3-fosfoglicerato. Como é que esse 3-fosfoglicerato ele é produzido, né? Então, nós vamos ver aqui a primeira etapa do processo do ciclo de Calvin. Então, na primeira etapa das plantas C3, né, especificamente, a enzima que vai condensar o CO2, o gás carbônico, com a ribulose é a enzima rubisco, que é tão conhecida, certo? Então, a rubisco, ela tem uma estrutura complexa, com 8 subunidades com sítios catalíticos. A taxa de conversão dela é baixa, né? De juntar o CO2 com a ribulose para gerar o 3-fosfoglicerato. Então, para que ela consiga ser eficaz, ela tem que ter muitas cópias, certo? Porque 50% das proteínas dos cloroplastos, cerca de 50%, né? É composto pela rubisco. É uma das mais abundantes na biosfera. Se perguntar qual é a proteína mais abundante, aí a rubisco ela está entre as primeiras colocadas, porque de fato ela predomina nos organismos fotossintéticos, porque a sua capacidade de conversão é muito baixa. Então ela tem que existir em diversas cópias para conseguir ter uma ação eficaz. Ela possui, né, na sua estrutura, um íon magnésio que vai ser essencial para o mecanismo, orientando e aproximando os reagentes no sítio ativo. Então, vamos ver como é que acontece o mecanismo de ação dessa rubisco. Então, a rubisco, ela está inativa quando ela não está carbamoilada. Professor, o que é carbamoilada, pelo amor de Deus? Ligada ao gás carbônico. Tá? Então, a rubisco, ela sempre está ligada a uma molécula de ribulose 1,5-fosfato, a mesma que ela utiliza na reação. Mas quando ela está ligada à ribulose 1,5-fosfato, ela está na forma inativa. Por quê? Porque a ribulose, ela impede que o gás carbônico vá atuar, vá se ligar ao resíduo de lisina dessa enzima, certo? Então, como é que faz para que a enzima se ligue ao gás carbônico? Então, a outra enzima chamada de rubisco ativase, através do gasto de ATP, ou seja, através do gasto de energia, vamos dar uma pausa aqui, através do gasto de ATP. Esse ATP veio de onde? Das reações dependentes de luz, né? Ele vai ser utilizado agora nessa primeira etapa do ciclo de Calvin. Então, através do gasto de energia do ATP, essa ribulose ela é removida. Quando ela é removida, ela expõe esse resíduo de lisina. E é justamente esse resíduo de lisina que vai se ligar ao CO2. Ou seja, vai carbamoilar a rubisco. Quando a rubisco está carbamoilada, ela está ativa, certo? E aí ele se liga mais uma ribulose 1,5-fosfato para que ocorra a condensação em um açúcar de 6 carbonos. Quando ocorre essa condensação em um açúcar de 6 carbonos, entra uma molécula de água que tem o papel aí de hidrolisar essa molécula, hidratar essa molécula, gerando as duas trioses, que é o quê? As duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Né? Não são liberadas duas moléculas de 3-fosfoglicerato na primeira etapa? Então, justamente. E aí se recordem que isso acontece 3 vezes, certo? São 3 moléculas de gás carbônico e 3 moléculas de ribulose 1,5-fosfato. Então, a gente vai ter a formação de 6 moléculas de 3-fosfoglicerato.
Então, vamos lá repetir para facilitar a compreensão de vocês, tá? Então, a rubisco, ela tá ali dentro do cloroplasto, no estroma, certo? A fase do ciclo de Calvin acontece no estroma. Então, ela tá ali dentro do estroma, inativa. Por que ela está inativa? Porque o seu resíduo de lisina está ligado a uma molécula de ribulose 1,5-fosfato. Tá, mas a fotossíntese precisa ser concluída, então ela precisa ser ativada. Como essa rubisco vai ser ativada? Uma enzima chamada de rubisco ativase, o próprio nome diz a sua função, vai remover essa ribulose do resíduo de lisina através do gasto de energia, do gasto de ATP. Quando remove essa ribulose, esse resíduo de lisina fica exposto e pode interagir com um CO2, com um gás carbônico. Depois que se liga ao gás carbônico, ou seja, que a rubisco é carbamoilada, ela se torna ativa e vai se ligar agora, depois de se ligar ao CO2, ou seja, depois de carbamoilar, ela vai se ligar à ribulose. E aí ocorre a condensação do CO2 com a ribulose, formando um açúcar de 6 carbonos. Aí entra uma molécula de água para hidratar esse açúcar de 6 carbonos, que vai gerar 2 trioses. Gera primeiro um 3-fosfoglicerato e o outro vai ser formado depois, quando tem aí a segunda parte da conversão de hidroxiacetona em 3-fosfoglicerato, gerando no final 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, certo? Então, o que eu quero que vocês percebam aqui, que vocês não confundam a ribulose. É exatamente a mesma molécula. A molécula que inibe a ação da rubisco, que está lá ligado ao resíduo de lisina, impedindo a ação da rubisco, é a mesma molécula que vai se ligar a rubisco depois para ser condensada com CO2. Só que ela só vai se ligar a rubisco para exercer esse papel de condensação se a rubisco estiver ativada. E para ela ser ativada, ela precisa ser carbamoilada. Para ela ser carbamoilada, ela precisa do resíduo de lisina exposto. Então, essa ribulose anterior tem que sair, né? Tem que sair através do gasto de energia. Então, são 2 coisas diferentes, tá? Não confundam. Então, observem aí, né? Então, nós temos a rubisco, onde a gente tem esse resíduo de lisina ligado a uma molécula de 5 carbonos. Que molécula é essa? A ribulose 1,5-bifosfato, tá? Quando a ribulose 1,5-bifosfato está ligada a esse resíduo de lisina, ela inativa a rubisco. Para que o processo de fotossíntese continue acontecendo, vai vir uma enzima chamada de rubisco ativase, que ativa essa enzima. E como é que ela ativa essa enzima? Ela vai remover essa ribulose 1,5-bifosfato através do gasto de uma molécula de ATP, tá? Então, quando ela remove essa ribulose, expõe quem? Expõe o resíduo de lisina. O resíduo de lisina, então, vai poder se ligar ao CO2. Quando isso acontece, a rubisco é ativada. Por quê? Porque ela foi carbamoilada. Ativa, ela se liga ao magnésio e se liga também a quem? A outra molécula de ribulose 1,5-fosfato. Aí ela vai condensar esse CO2 com outra molécula de ribulose 1,5-fosfato, gerando uma molécula de 6 carbonos. O que é que vai acontecer na sequência? Entra uma molécula de água para hidratar essa molécula de 6 carbonos e vai produzir aí 2 moléculas de 3 carbonos, que são as 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Na segunda etapa da síntese, né, do ciclo de Calvin, da síntese de carboidratos, nós vimos que esse 3-fosfoglicerato ele vai ser reduzido, né?
Então, o 3-fosfoglicerato ele é convertido a 1,3 bifosfoglicerato por essa enzima, também proveniente aí de um ATP, o fosfato que vai ser adicionado é proveniente de um ATP esse proveniente das reações dependentes de luz. E a seguir, a redução é desencadeada pelo NADPH, em que esse NADPH vai doar seus elétrons a esse 1,3 bifosfoglicerato, através dessa desidrogenase, produzindo gliceraldeído 3-fosfato, tá? Uma isomerase vai interconverter o gliceraldeído 3-fosfato em dihidroxiacetona-fosfato. E como a gente viu anteriormente, na primeira etapa, o ciclo ocorre da primeira etapa 3 vezes, né? Então, nós temos 3 gás carbônicos, ou seja, 3 carbonos, se condensando com 15 carbonos das 3 moléculas de ribulose, gerando 18 carbonos, 3 moléculas de 6 carbonos, que com a entrada da água vai dar origem aí a 6 moléculas de 3 carbonos, especificamente 6 moléculas de 3-fosfogliceratos. Então, essas 6 moléculas vão ser convertidas a 1,3 bifosfoglicerato. Depois, esses 6 1,3 bifosfogliceratos serão reduzidos, né, a gliceraldeído 3-fosfato, e aí a gente vai ter 6 gliceraldeído 3-fosfato, tá? O que é que nós vimos da terceira etapa? Um gliceraldeído 3-fosfato vai ser de fato usado para a síntese de carboidratos, para as funções energéticas, e os outros 5 vão passar pela parte inversa da via das pentoses para regenerar as ribuloses 1,5-fosfato, né? Então, a terceira etapa é o inverso da via das pentoses fosfato, que é o que a gente viu na nossa aula de via das pentoses, e é justamente a parte inversa, tá? Então, esse gliceraldeído 3-fosfato, ele entra, o primeiro, lembrem-se, são gerados 6. Um vai para a síntese, né, de carboidrato, e os outros 5 vão fazer esse caminho inverso da via das pentoses. Então, lá em cima, vocês veem entrando o primeiro gliceraldeído 3-fosfato, né? Então, entrou, ele se condensou com a dihidroxiacetona, e aí formou a frutose 6-fosfato. Essa frutose 6-fosfato vai se condensar com a segunda molécula de gliceraldeído 3-fosfato, gerando uma eritrose e uma xilulose. Observem que a eritrose vai se condensar com uma molécula de dihidroxiacetona-fosfato, aí no número 4. O que foi que a gente acabou de ver no slide anterior? Tem uma enzima que interconverte direto, né, uma isomerase, gliceraldeído 3-fosfato em dihidroxiacetona-fosfato. Então, elas são praticamente, para que facilite a compreensão, a mesma coisa. Então, a terceira molécula de gliceraldeído 3-fosfato está entrando aí em 4, se condensando com a eritrose e fosfato, tá? Então, nós temos aí essa eritrose fosfato e temos a formação da xilulose fosfato. Isso vai acontecer que a eritrose, que tem 4 carbonos, mais a dihidroxiacetona, que tem 3 carbonos, vai formar uma molécula de 7 carbonos, que é a acedoepitulose, né? A xilulose, que foi gerada no 3, ela já vai ser convertida diretamente em ribulose 5-fosfato, então a gente já teve a primeira regeneração. Nós utilizamos 3 moléculas de ribulose. Então, a primeira já foi produzida. Então, essa acedoepitulose, a partir da terceira molécula de gliceraldeído, que na verdade foi uma dihidroxiacetona, né? Ela vai aí se condensar com a quarta molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Observem aí no 6, né? O acedoepitulose está condensando com a quarta molécula de gliceraldeído 3-fosfato, certo? Isso vai dar origem a uma xilulose 5-fosfato,
essa xilulose 5-fosfato vai ser convertida na segunda molécula de ribulose 1,5-bifosfato, tá? No entanto, sobrou o que? A ribose 5-fosfato. A ribose 5-fosfato, tá? Ela vai entrar aí na sétima reação para dar origem, depois da nona reação, à terceira molécula de ribulose 1,5-bifosfato. Esqueci de mencionar para vocês, né, o quinto gliceraldeído 3-fosfato, que é a dihidroxiacetona, que entra em 1, tá? Que foi também isomerizada de gliceraldeído 3-fosfato a dihidroxiacetona. Então, nós temos aí a primeira e a segunda moléculas usadas na regeneração. Temos no 3 a terceira molécula de gliceraldeído usada. Temos no 4 a quarta molécula usada. E temos no 6 a quinta molécula usada de triose, certo? Para que ocorra a regeneração. A primeira regeneração acontece aqui no 8, que está lado a lado com 3 e com 4, certo? A segunda regeneração acontece aqui no 9 e a terceira regeneração acontece aqui nesse 9, que está lado a lado com 5 e o 6 e o 8, tá? Então, regenerou as 3 moléculas de ribulose através das 5 moléculas de triose que foram produzidas, para que elas possam continuar dando continuidade ao processo de fotossíntese. Então, para a gente finalizar, isso aqui é o que está acontecendo no ciclo de Calvin. Nós tivemos lá nas reações dependentes de luz a produção de ATP e a produção de NADPH, certo? No ciclo de Calvin, vai se pegar 3 moléculas de CO2 e se condensar com 3 de ribulose 1,5-bifosfato. Essa condensação vai dar origem a 3 moléculas de 6 carbonos, que quando são hidratadas por 3 moléculas de água, vão dar origem a 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. Esse 3-fosfoglicerato vai ser convertido a 6 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato com fosfato de ATP, portanto, com gasto de ATP, né? E depois ele vai ser reduzido em gliceraldeído 3-fosfato através da ação redutora do NADPH. E aqui vocês observam a capacidade dessa isomerase de interconverter gliceraldeído 3-fosfato em dihidroxiacetona fosfato. Então, nós temos 6 trioses, 6 moléculas de 3 carbonos produzidas nesse ciclo. O que é que vai acontecer? Uma vai, de fato, para a síntese de carboidrato e as outras 5 vão ser utilizadas no processo de regeneração, que foi o que nós acabamos de ver. No processo de regeneração, nós também temos gasto de ATP e no processo de ativação da rubisco, nós também temos gasto de ATP. ATP esse proveniente das fases dependentes de luz da fotossíntese, ok?